Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o segundo ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco aí sobre a Revolução do Haiti, ou também chamada de Processo de Independência do Haiti. O Haiti vai ser o segundo país que vai ter a sua independência da Europa, o segundo país aqui da América a ter a sua independência da Europa. Tem uma história espetacular, brilhante, de luta, uma série de situações trágicas por tudo que envolve o Haiti. Mas a gente vai começar aí pensando desde a colonização. Então, a ilha, existia aí a ilha chamada Ilha de Santo Domingo, que os espanhóis vão chamar de Ilha de Santo Domingo, tá? E essa ilha também, com o tempo, vai ser chamada também de Espanhola. E ela vai ser uma colonização, um dos primeiros locais que os espanhóis vão chegar aqui na América. Inclusive, em 1492, o próprio Cristóvão Colombo chega até essa ilha de Hispaniola, faz algumas investigações. A gente sabe que o Cristóvão Colombo ele vai navegar ali pelas Antilhas, ele não vai chegar na parte continental da América. Essa parte vai ser feita, essa descoberta da parte continental da América é feita por Américo Vespúcio, mas seja lá como for, a Ilha de Santo Domingo é uma ilha de extrema importância para a história da América. Bom, essa ilha inicialmente vai ter uma colonização espanhola extremamente violenta. Os espanhóis vão usar de uma violência absurda, vão praticamente dizimar a população que habitava ali. E a ilha é praticamente destruída, a população praticamente dizimada, começa a ser vista por vários países com interesse ali, principalmente na parte de produção agrícola. Alguns piratas, corsários, principalmente franceses, vão acabar invadindo a ilha e vai chegar no final do século XVI aí a necessidade de haver uma negociação entre a Espanha e a França. E a França vai acabar adquirindo a ilha, uma parte da ilha. E ali eles vão utilizar uma produção em larga escala, principalmente de cana-de-açúcar e café. Para isso, é o chamado modelo de plantation, ou seja, você pega grandes latifúndios com uma massa de mão de obra escrava muito grande, você vai produzir para a exportação. E a exportação de cana-de-açúcar e café vai ser intensa. A gente tem alguns dados que cerca de 70% até 75% da cana-de-açúcar que chega na Europa vem da região ali da América, digamos assim, francesa, região que é hoje o Haiti. Então, é um local onde vai ter uma intensa exploração agrícola, cerca de 40% do café também que chega na Europa ali no século XVII, século XVIII, vem também da região da Ilha de Santo Domingo. Então, há uma exploração muito ampla por parte da França nesse local. E essa exploração ela também vai ter uma característica de violência. Vai ter uma violência muito forte no modelo de colonização utilizado pelos franceses. Durante muito tempo ela também vai ser chamada aí de Pérola das Antilhas devido à grande exploração, principalmente agrícola, feita dentro da região. E essa exploração, como eu disse, é através de uma violência extrema. A gente tem alguns dados ali, olha, nesse período do século XVIII, 17 e 18, cerca de 800 mil escravos africanos vão chegar na ilha. No finalzinho do século XVIII, cerca de 75% da população que habitava ali a Ilha de Santo Domingo vai ser de origem escrava. Você vai ter ainda uma população cerca aí de 10 a 15% de mestiços, e a população branca mesmo vai ser muito pequena dentro do Haiti, e essa população que vai dominar com uma violência absurda. Você tem vários relatos de tratamento extremamente desumano com os escravos, entre outras coisas. Açoitavam os escravos, deixavam ele em carne viva, sangrando, e muitas das vezes ainda eram jogados para as formigas ou alguns outros animais. Haviam cachorros treinados para comer carne humana. Tudo isso você tem relatos da barbárie que foi o modelo de escravidão feito pelos franceses na região que é hoje o Haiti. E é claro,
numa população tão grande de escravos e com uma violência tão grande, essas ideias de rebelião, essas ideias de a busca de melhores condições de vida vai fazer com que se organize os primeiros movimentos rebeldes. Esses movimentos rebeldes eles vão ser muito impulsionados pelo aquilo que está acontecendo na França, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai estourar e as ideias que a Revolução Francesa traz, como liberdade, igualdade e fraternidade, elas vão chegar, claro que não vão chegar instantaneamente, a gente está falando aí do final do século XVIII, mas elas vão chegar lá na região das Antilhas, ali na região do Haiti, elas vão chegar com muita força. E claro, vamos distinguir as coisas. Quando na Revolução Francesa, a população, principalmente a burguesia, que vai ser o grande pivô da Revolução, quando a burguesia diz igualdade e liberdade, eles estão pensando o caso específico francês, no qual você tinha uma nobreza que tinha plenos poderes e uma burguesia alijada ali dos poderes. Uma burguesia que tinha que pagar os custos de todo um Estado forte. Daí a ideia burguesa de liberdade e igualdade. Se todos são iguais, todos devem ter as mesmas possibilidades de poder, claro, e que interessava a própria burguesia. Só que quando essas ideias chegam aqui na América, elas vão começar a ser percebidas de outra forma. E a percepção de liberdade quer dizer o quê? Da própria colônia ter o seu governo. A percepção de igualdade é uma visão de que não pode haver uma relação entre um senhor e um escravo. Essas ideias vão ser como um verdadeiro barril de pólvora para vários movimentos que vão ocorrer aqui na América. E, claro, especificamente a Revolução do Haiti. Essencialmente através de um grande líder da Revolução, que é o Toussaint Louverture. Ele vai conseguir ter um acesso à educação, conseguir ter um acesso à leitura de algumas coisas, de alguns livros, de algumas publicações feitas durante a Revolução Francesa. Isso tudo vai instigar ele a organizar melhor um movimento de rebeldia que já vinha acontecendo dentro do Haiti, e ele vai organizar as coisas. É claro que no primeiro momento dessa ideia de rebeldia, ainda por volta ali de 1741, havia um grupo dentro do Haiti que pensava a liberdade da colônia. Então havia um grupo ali, inclusive esse muito pequeno, de brancos, que interessavam pelo movimento de rebelião que gerasse a independência. Mas rapidamente esse movimento vai perceber que as ideias do Louverture não vai ser ideias de independência e permanecer o status social que havia antes da independência, ou seja, dos brancos mandarem. A ideia do Toussaint Louverture era a ideia de você promover uma certa igualdade entre as pessoas, obviamente acabando com a escravidão. E isso faz com que essa ideia, essa conversa inicial entre uma classe ali que tentava a independência vai se distanciar rapidamente do Toussaint Louverture, e ele vai levar a cabo o movimento de independência com os mestiços e principalmente com os negros. Então, quando a gente fala de uma revolução haitiana, você está falando de uma revolução essencialmente feita por pessoas negras, e em sua esmagadora maioria por ex-escravos. Pessoas essas que vão tomar as rédeas da história em suas mãos e promover uma mudança significativa para a sua vida e também para todo o rumo da história da América. Infelizmente, a gente vê pouco sendo repercutido as ideias da Revolução Haitiana dentro dos livros de história. Às vezes são algumas linhas, parece que foi a história, digamos assim, oficial, colocada nos principais livros de história, tende a observar a Revolução Haitiana como um processo em meio a tantos outros e não como o principal processo de independência. Para a gente ter uma noção, a tendência da historiografia é visualizar o processo de independência da América Inglesa, das 13 colônias, como algo muito mais significativo e importante do que a Revolução Haitiana. A revolução é essa, por quê? Porque vai colocar
pessoas negras à frente da história, tomando armas, promovendo um primeiro Estado nacional moderno, gerido e dirigido por pessoas negras aqui dentro da América. Então, tudo isso você promove uma ideia de colocar o negro como protagonista da história. E, claro, por a gente perceber tanto dentro do âmbito do estudo acadêmico e essencialmente da forma de você contar a história, que o racismo também está dentro dos livros de história. Também estão, de certa forma, negando ou diminuindo o valor de alguns fatos significativos, como a Revolução do Haiti. Portanto, falar da Revolução do Haiti é uma necessidade de todos os professores, e aí é crítica que eu faço aqui a forma de você trabalhar a história. Então, é necessário que a gente fale de personagens espetaculares como o Toussaint Louverture. E ele vai, claro, promover uma guerra, vai iniciar uma guerra contra os franceses. Obviamente, os franceses não vão aceitar uma independência e ainda mais liderada por negros ex-escravos dentro da sua mais rica e próspera colônia. Essa guerra ela vai passar nos momentos finais aí da Revolução Francesa e vai se desenvolver bastante já na era napoleônica. Inclusive, Napoleão Bonaparte ele vai mandar vários soldados para a ilha, não só soldados como material bélico de tecnologia bélica da época, navios de guerra, inclusive o próprio Toussaint Louverture, ele vai acabar sendo preso, sendo levado de volta para a França e lá ele acaba morrendo. E aí, esse movimento passa a ser liderado por Jean-Jacques Dessalines. E o Jean-Jacques Dessalines ele vai conseguir realmente organizar militarmente. As ideias de Dessalines pareciam ser ideias mais próprias militares, digamos assim. Ele tinha uma força muito grande dentro dos grupamentos militares e, através da força dele, ele vai conseguir organizar o exército e, mesmo sendo um exército de ex-escravos, um exército que compadecido, um exército que estava sendo enfraquecido diante de diversas derrotas pontuais, ele consegue organizar um exército e consegue uma vitória. E não é pouca a vitória da Revolução Haitiana, não é pouca ou não é pequena a revolta do Dessalines, porque a gente deve pensar o seguinte: você tem de um lado um dos maiores exércitos da Europa, era um exército que lá na Europa estava dominando todos os países, ninguém conseguia bater de frente com o exército napoleônico, e é esse exército com toda essa força que vai ser combatido a duras penas aqui na América e ser vencido por um exército no qual é formado em sua maioria por trabalhadores que vão ter os primeiros contatos com as armas naquele momento. Então, assim, é uma vitória extremamente significativa, a vitória do Dessalines. E a partir dessa vitória, você tem consolidado aí a independência do Haiti, a derrocada, a expulsão das tropas napoleônicas se dá no finalzinho, em dezembro ali de 1803, e em 1º de janeiro de 1804 é proclamada a independência do Haiti, o primeiro país, digamos assim, independente, o primeiro país negro independente da América. É algo muito interessante e importante a gente observar isso, porque diferente da Revolução, ou diferente da independência das 13 colônias, a gente estava falando ali de uma organização basicamente de pessoas brancas, de pessoas que tinham um exército organizado em suas mãos. E no Haiti não, há uma grande revolução, uma mudança. Uma das primeiras coisas que é estabelecida por o Dessalines é o fim da escravidão, a impossibilidade de pessoas brancas terem acesso à terra. Todas as terras passariam a ser para a população negra que habitava o Haiti. Então, havia uma possibilidade de desenvolvimento econômico muito grande, muito interessante do Haiti. Porém, a gente vai perceber que a história não vai ser bem assim
infelizmente, uma série de outros problemas começam a acontecer. O nome, igual eu já citei lá no começo da aula, o nome Haiti vem de uma origem local. Eles pensaram a ideia de uma terra montanhosa, é algo mais ou menos assim, a origem do nome. A independência, ela cria uma expectativa muito grande em vários outros povos, em várias outras localidades da América que pensavam a possibilidade de existir uma revolta de ex-escravos bem-sucedidas que pudesse isso se alastrar, digamos assim, por toda a América. E as consequências vão ser bem interessantes. A primeira consequência, infelizmente, o Haiti vai sofrer um embargo fortíssimo por parte da Europa. Países como a própria França, claro, mas Inglaterra e outros grandes países vão se negar a comercializar qualquer coisa vinda do Haiti. Isso vai dificultar bastante o desenvolvimento do país. É claro, o país não vai conseguir prosperar quanto a isso e vai precisar fazer um acordo com a França. E esse acordo com a França, para que a França possa aceitar a independência do Haiti, o Haiti vai precisar pagar uma dívida aos franceses, uma indenização aos franceses. Essa indenização vai ser altíssima, isso vai sendo pago aos poucos, são quase 100 anos pagando essa indenização aos franceses, e claro, isso vai ser à custa da transformação do país num país muito pobre e muito miserável. Infelizmente, a história do Haiti ela segue com uma série de problemas por conta do embargo, por conta da dívida externa muito grande, por conta de uma influência imperialista dos Estados Unidos também influenciando diretamente alguns grupos a tomarem o poder dentro do Haiti, fazendo com que houvesse diversas guerras civis ao longo aí, principalmente do século XIX. Já no século XX, o país também passa por diversas guerras. E para piorar ainda a situação, se eu não me engano, no começo da década de 2010, o país ainda passa por um terremoto fortíssimo que destrói quase 80% da capital, Porto Príncipe. Então, assim, é um país onde teve diversas situações atípicas e diversas destruições. Era, assim, uma percepção que a gente tem de que um modelo onde tudo daria certo, mas infelizmente por uma série de fatores, muitos deles por conta do preconceito, muitos deles por conta de você tentar abafar uma ideia de que haja um protagonismo entre a população negra na América, faz com que o Haiti seja sistematicamente destruído, pilhado e chegar ao ponto que é hoje um dos países mais pobres do mundo, que é o Haiti. Bom, o reconhecimento da independência só veio mediante o pagamento de indenização, que eu falei, e o Haiti virou um símbolo de luta dos negros escravos para todo mundo. Então, é o grande símbolo ali de luta. O medo, digamos assim, de uma revolução haitiana, ela vai passar por toda a América. Todos os lugares onde havia um sistema escravista vai, de certa forma, ficar com medo. Há grandes reflexos dessa revolução do Haiti aqui no Brasil também, um temor muito grande, principalmente em localidades onde você tinha uma população escrava muito grande. É o caso aqui do Brasil, por exemplo, na Bahia, onde havia uma população muito grande, um temor sempre muito próximo de ter uma rebelião tal qual teve no Haiti e eles promoverem aí uma independência. Tá? Infelizmente, essas ideias acabaram sendo pontuais dentro do Haiti. A gente não teve outras revoluções onde haverá aí um governo organizado diretamente pelos negros, porém fica a ideia de algo bem sucedido, algo que é possível ser feito. Eu venho falando bastante aí ao longo das minhas aulas sobre a importância da luta dentro da história. A história é construída por lutas. Então, quando a gente fala de movimento negro, a gente está falando de uma história de lutas essas muitas das vezes sangrentas, desleais, para conseguirem a sua emancipação, para conseguirem uma condição melhor de vida. Então, o que hoje nós observamos, principalmente na América, é uma consequência de uma história de muita luta essa bastante fervorosa e muito intensa, beleza?
Agora acabou, vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem a nossa aula. Até a próxima. Valeu!